tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Em 4 das 5 últimas pesquisas eleitorais realizadas de uma semana para cá, o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, aparece à frente de Lula nas intenções de voto no segundo turno. Parece ter sido a senha para o início de um vale-tudo que tenta desqualificar o candidato oposicionista e até mesmo tirá-lo da disputa eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes mandou abrir inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o candidato Lula, em publicação nas redes sociais de 3 de janeiro deste ano. Um senador que, pela Constituição, é inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, será julgado por Moraes por ofensa, suposta ofensa, ao adversário político, justamente no momento em que lidera a corrida eleitoral. É o STF saindo à caça sem cerimônia e sem pudores. Começou com a ameaça de caçar o direito eleitoral do senador Alessandro Vieira, que ousou pedir o indiciamento de 3 ministros por crimes de responsabilidade. E agora o cerco se volta contra Flávio Bolsonaro. Aconteceu assim na Venezuela. Antes de cair, Maduro vinha tirando cada um dos seus adversários do jogo político com a anuência da Suprema Corte. Será que nós vamos ver também esse jogo no Brasil? Alexandre de Moraes vai conseguir caçar os direitos políticos de mais um Bolsonaro? O modo Maduro de governar, será que migrou da Venezuela para cá? Como os brasileiros vão reagir a isso? Para debater esses e outros temas de destaque de hoje, eu convido você a ficar com a gente aqui no Última Análise, que está começando. Já deixe o seu like para que mais pessoas venham para a nossa sala, para o nosso bate-papo. E eu saúdo aqui os nossos colegas da bancada. Guilherme Kilter, tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi, Chico, Deltan e toda a nossa audiência na Gazeta. Francisco Escorcim, bom tê-lo de novo com a gente. Saudações, Tosi, Gui, Deltan, toda a audiência. E Deltan Dallagnol no telão. Salve, Deltan, como vão as coisas? Bem, melhor agora com vocês e com essa audiência maravilhosa. E vamos direto ao print da postagem de Flávio Bolsonaro de 3 de janeiro deste ano, que no entendimento do procurador-geral Paulo Gonet, da PF de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, seria um ataque contra a honra do presidente da República. E como tal, dizem eles, o autor do print deveria ser punido pelo crime de calúnia. Naquele dia 3 de janeiro, Maduro tinha sido capturado por forças americanas em Caracas numa ação durante a madrugada. E Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Ilustrando a postagem, uma imagem gerada por inteligência artificial do Maduro sendo conduzido por soldados americanos e ainda um recorte do portal Metrópolis dizendo que o governo Lula tinha convocado reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Pois bem, senhores, vamos pegar aí as lupas e as luvas, porque nós vamos vasculhar essa postagem no X para tentar entender onde é que Moraes, o PGR e a polícia do Lula enxergaram um crime de calúnia. Eu começo com você aí, Deltan. Você vê algum mínimo indício, um fio de cabelo que seja, qualquer coisa que possa apontar para crime de calúnia naquela postagem de 3 de janeiro, que só agora alguém despertou para tentar enquadrar o Flávio Bolsonaro por suposta responsabilidade nisso? Tosi, excelente pergunta. Flávio Bolsonaro praticou algum crime? Ele praticou calúnia ao falar que Lula seria delatado depois da prisão do Maduro e ao dizer que o Foro de São Paulo seria responsabilizado por uma série de crimes? Olha, gente, ele não disse, Flávio Bolsonaro, que Lula praticou crime. Não disse textualmente, pelo menos. Ele disse, sim, que o Foro de São Paulo seria delatado, aí ele sim, com o relacionamento aí com uma série de práticas ilícitas que são atribuídas a Maduro, como o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, sendo Maduro o integrante do Foro de São Paulo. Parte aí dessa aliança da esquerda latino-americana. Quando você olha o post exato que o Flávio Bolsonaro fez no dia 3 de janeiro, você não tem ali uma atribuição clara de um fato criminoso a Lula. Você só tem a menção do Flávio Bolsonaro dizendo que Lula seria delatado. Além disso, não tem uma atribuição nem de um fato específico criminoso, nem mesmo ao Foro de São Paulo. Agora vamos falar sério aqui, ó. Qualquer estagiário de direito sabe que não tem calúnia nisso. Por quê? Mais uma vez,
ele não atribuiu um crime específico para Lula, só disse que Lula seria delatado. Em relação ao Foro de São Paulo, você poderia até cogitar, mas quando você vê que não tem um crime específico e calúnia exige que você atribua um fato específico no dia tal, hora tal, ele fez tal coisa, exige não Quando você chama alguém de criminoso, você fala assim, você é um criminoso. Isso não é calúnia. Isso é, no pior das hipóteses, isso é injúria. Então, calúnia não tem. Para você imputar para alguém um crime de calúnia, a pessoa tem que ter dito que você praticou crime tal, contra a pessoa tal, de uma forma tal. Sem um fato criminoso, apenas com uma qualificação dizendo você praticou crimes, isso jamais seria calúnia. E, nesse caso, veja que os potenciais crimes de modo genérico atribuídos não foram atribuídos para Lula, foram atribuídos para o Foro de São Paulo. Então, se a gente fosse cogitar de alguma coisa, a gente cogitaria aí de uma injúria contra o Foro de São Paulo. Então presta atenção nisso aqui, ó. Gilmar Mendes chamou Alessandro de Vieira nessa semana em sessão do Supremo de miliciano, de quem protege miliciano, atribuindo aí um crime a Alessandro Vieira. Mas Gilmar Mendes não pode ser alvo de piadinha de festa junina. Olha, o que a gente vê aqui é o direito sendo usado como uma arma contra inimigos. Você tem a responsabilização do Sérgio Moro por ter feito uma piadinha de festa junina com o Gilmar Mendes. Você tem agora eles querendo responsabilizar Flávio Bolsonaro por um post que notoriamente não tem nenhum crime praticado ali contra Lula. Mas, de outro lado, quando o Gilmar Mendes, ele sim, atribui um crime a Alessandro Vieira, aí não acontece nada. Você tem ainda uma questão clara aí de imunidade parlamentar. Quando o senador Flávio Bolsonaro, ele atua na função de fiscalização da atuação do Executivo, fazendo ainda que seja crítica pública em relação ao presidente da República, chefe do Executivo Federal, ele está fazendo sua função. E a Constituição diz que ele tem imunidade parlamentar. Aí o STF vai e acaba com a imunidade constitucional do parlamento, joga no lixo, rasga o texto da Constituição. Um terceiro ponto que a gente poderia levantar, além do fato de que naquele post não tem crime, além do fato de que, se tivesse crime, estaria protegido pela imunidade parlamentar, por ter relação da crítica feita com a função pública exercida pelo senador Flávio Bolsonaro, além desses dois pontos, ainda causa estranheza a atuação da Polícia Federal. Gente, como coordenador da Lava Jato em Curitiba, eu fui xingado, eu fui criticado, eu fui atacado pelo pessoal do PT. Falavam que eu seria delatado a todo momento, inventando coisas a meu respeito. Só que nunca aconteceu na Lava Jato inteira da Polícia Federal pedir uma investigação disso. Nós fomos xingados de tudo. Petistas cansaram de dizer que eu e o Moro seríamos delatados. Então, não é normal a instauração de um inquérito assim pela Polícia Federal, simplesmente porque um senador diz que o Lula seria delatado. Isso não é normal. Não é algo ordinário. Não é do trabalho normal da Polícia Federal fazer isso. Deputados são xingados de tudo. Hoje mesmo, se abrir os deputados da oposição, ou então os governistas, hoje a gente viu um fla-flu. E o pessoal da direita xinga o pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda xinga o pessoal da direita, e a Polícia Federal não sai por aí instaurando inquérito. Mas aí em relação a Lula, sim. Por quê, hein? Qual que é a diferença? E para fechar, a gente tem uma questão aí de 2 pesos e 2 medidas. É como aquela questão de chamar Lula de corrupto, aí não pode, aí a pessoa é presa, e chamar Bolsonaro de genocida, aí pode. Veja só, mesmo tipo de fato, o STF pega 2 réguas diferentes. Uma régua para a esquerda, outra régua para a direita. Como se o país tivesse 2 leis. Uma lei para a direita, outra lei para a esquerda. Claro que a lei contra a direita é muito mais rigorosa. É claro que não tem aí a mesma justiça, não tem imparcialidade, não existe a venda da estátua da justiça, aquela pichada com batom. O que a gente vê é que, na verdade, quem estraga a estátua, a imagem da justiça, não é um batom, não é uma Débora. Quem estraga são os próprios ministros. Os fatos reforçam a percepção da sociedade de que existe uma predileção, uma preferência e um favorecimento. E daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, essa percepção que você acaba de mencionar da sociedade, porque ela se reflete até nas pesquisas eleitorais, em que há um derretimento do candidato, digamos, apoiado pelo consórcio aí, o STF, governo Lula. Mas o senador Flávio Bolsonaro emitiu uma nota sobre a investigação contra ele. Disse que a abertura do inquérito é tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar.
e lembrou que em 2022 o TSE desequilibrou a disputa ao proibir termos como descondenado para se referir ao petista, enquanto permitia ofensas sistemáticas contra o então presidente Jair Bolsonaro. Flávio fez outras declarações sobre o tema ao ser abordado por jornalistas nos corredores do Senado. Acompanhe. É um cerco jurídico para tentar me intimidar e inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão, todo mundo sabe da relação do Lula com Maduro. Assim que formos intimados, vamos entrar com exceção da verdade. E que o ministro Alexandre de Moraes peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e sua relação com Lula. Porque quem está acusando Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. A ligação histórica entre Lula e Maduro é pública. Não vou me calar, diz ele, vou continuar a falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. Queria saber de vocês, Corsini, depois também do Kilter, como que vocês avaliam a reação do Flávio Bolsonaro e como ele poderá se sair dessa armadilha, né, que estão criando para ele, que é esse processo aí por calúnia. E curioso como demorou 4 meses para o caluniado ou para as pessoas tão sensíveis se manifestarem e levarem o caso para o Alexandre de Moraes. Chico. Eu acho que o senador fez o que ele devia ter feito mesmo, né? Foi a resposta mais adequada a isso, porque ele faz a inversão, né? Então, se você vem, abre um inquérito, pode ser que seja calúnia, pode ser que seja aquilo, né? Então, há uma tentativa, obviamente, de cercear a liberdade de expressão e acho que o senador faz bem de confrontar com a exceção da verdade, né? Não só no sentido técnico, né, do que se pode fazer dentro do processo para provar que aquilo que se disse é verdadeiro, não é uma grande mentira, mas também para você fazer o emparedamento, porque quando você vê o pano de fundo da postagem dele, né, quando ele coloca o Foro de São Paulo como sendo uma espécie de lugar aonde Lula e Maduro estariam em conjunto, isso é de fato uma evidência pública, isso é um fato público facilmente comprovável. E o grande trunfo que o senador Flávio Bolsonaro tem nesse momento é precisamente a construção jurídica nos Estados Unidos para tratar Nicolás Maduro como um terrorista, como um narcoterrorista, como um procurado. Ele está sendo processado por isso lá. Então, a melhor forma de se defender não é exatamente atirando, mas é literalmente contra-atacando para recolocar na discussão pública, que é o que nós estamos fazendo aqui, precisamente algo que, de certo modo, já estava até ficando meio que esquecido, né? Que era o fato do Maduro ter sido preso, da Venezuela passando por um processo de transformação bastante grande, e as razões pelas quais Maduro está sendo processado nos Estados Unidos. Ao contra-atacar na defesa, trazendo tudo isso ao debate público, quem perde é o próprio STF e é o próprio governo Lula, porque não há como tapar o sol com a peneira com relação a esse caso. A relação do Lula com Maduro sempre foi de cumplicidade, não há como esconder esse tipo de coisa e, de fato, as acusações são feitas pelo governo norte-americano, o que significa dizer que se você vai impedir ou vai processar o senador por estar fazendo as acusações que está fazendo, você está falando disso do governo americano, né? Que estaria, então, agindo de uma maneira completamente ilegal. O que eu acho é que o STF já deu a 56ª, milionésima vez em que ele comprova em que ele acha que pode tudo, né? E que ele pode controlar todas as coisas e que ele pode tomar as providências e de forma violenta, inclusive, para tentar impedir liberdade de expressão, para tentar impedir o próprio debate político de acontecer. Eu acho que as coisas estão chegando num ponto de não retorno para vários dos ministros do STF, né? Do não retorno no sentido de que não vai haver mais uma possibilidade de algum tipo de consertamento interno dentro do STF para se chegar em alguma solução. E o sinal mais claro dessa atitude do ministro Alexandre de Moraes é a resposta que, de certo modo, acho que ninguém esperava, mas é uma resposta que ele acaba dando com relação ao destino do famoso inquérito do fim do mundo, né, das fake news, né? Significa claramente que esse inquérito continuará aberto para dar ao ministro Alexandre de Moraes, por ser o relator, o poder de poder processar e tentar calar toda e qualquer pessoa neste ano eleitoral, mesmo ele já não sendo mais um ministro do TSE, muito menos o presidente do TSE, mas através desse inquérito ele vai se dar, né, a competência para atuar, para cercear a liberdade de expressão de maneira generalizada, seja abrindo novos inquéritos, seja incluindo nesse mesmo inquérito. Mas é curioso que a coragem do ministro Alexandre de Moraes é só contra a direita, né? Contra a esquerda não há um caso e também tampouco contra jornalistas que estão fazendo as acusações contra o STF. Contra esse, ele não teve coragem de tomar uma providência, pelo menos por enquanto.
Pois é, a gente tem que lembrar também o modus operandi que foi denunciado pelo Eduardo Talhaferro. Lembram que quando queriam investigar alguém, queriam abrir um procedimento, uma investigação, um dos auxiliares do Moraes falava assim: dá um jeito, seja criativo. Será que a Polícia Federal aí foi criativa sem ser instada, Kilter? Ou sabe-se lá, né, pode ter sido instada a isso, mas a iniciativa foi da Polícia Federal apresentar isso, o PGR prontamente acatou e avalizou, e o Alexandre de Moraes já determinou abrir a investigação. Pelo que o Eduardo Talhaferro denunciou lá atrás, esse jogo combinado anterior leva a gente a suspeitar de certas conversas nos bastidores aí que podem também envolver essa nova tentativa de tentar tirar um Bolsonaro de novo das urnas, o nome Bolsonaro das urnas em 2026, Kilter. Pois é, Tosi, foi muito criativa dessa vez, né, a Polícia Federal. E eu sempre gosto de lembrar aqui nos nossos programas a fala do então ministro da Justiça, Flávio Dino, quando ele disse publicamente, um evento do governo Lula, que a Polícia Federal estava a serviço de Lula. Ele aponta para o Lula e fala: a Polícia Federal está ao seu serviço, presidente. Ele não está falando que a Polícia Federal está a serviço do governo federal, do governo brasileiro, ou sequer da população brasileira, dos cidadãos de bem, daqueles que não cometem crimes. Não, ele fala que a Polícia Federal estava a serviço do Lula, a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é quase que uma polícia acessória ao Lula para perseguir opositores e adversários políticos. E é isso que a gente está vendo agora. Da mesma forma que o Nicolas Ferreira foi acusado de calúnia por chamar o Lula de ladrão em um discurso internacional na ONU. Ou seja, a gente vê uma clara perseguição, uma clara tentativa de intimidação contra seus opositores políticos. E curioso que sempre aparece a figura do Alexandre de Moraes aí, né? E quando é para intimidar adversários e outras figuras, ele surge como a carta com mais sorte do baralho, né? Porque ele sempre é sorteado como ministro relator dessas acusações. Ele até puxou um processo do Deltan e outro do Salles lá para o Supremo Tribunal Federal, quando eles estavam incomodando demais o Supremo. Um processo que não estava no STF, que estava em primeira, segunda instância, se eu não me engano, e ele só puxou para intimidar. É como ele faz, é o lawfare do Alexandre de Moraes. E o post em si é até muito tranquilo. O Deltan comentou já, o Chico também, mas não tem graves acusações. Ele não imputa o Lula qualquer crime, até porque o Lula cometeu crimes. Não seria um erro falar que o Lula foi condenado por corrupção ativa, que ele roubou dinheiro do Brasil. Isso ali tem provas, tem evidências, tem 3 condenações em instâncias diferentes. Não seria nem criminoso ele falar isso, mas não. Ele falou apenas: Lula será delatado, no contexto da prisão do Maduro, na sua captura pelos Estados Unidos. E não seria um erro dizer que o Lula já foi delatado também, porque ele já foi, pelo Palocci, pelo Lucídio, pelo Marcelo Odebrecht, foi delatado pelos 3 na Lava Jato. O Deltan sabe dizer melhor do que ninguém. Ou seja, dizer que ele vai ser delatado de novo não seria nenhuma surpresa. Se ele falar que já foi, não tem crime nenhum, quem dirá que ele será novamente no futuro? E aí ele comenta sobre o Foro de São Paulo. Ele não atribui ao Lula o crime de tráfico internacional. Ele fala da organização supranacional chamada Foro de São Paulo. E essa organização, notoriamente, tem sim envolvimento no tráfico internacional, porque tem entre os seus filiados as Farc, os cartéis colombianos, que são os principais responsáveis pelo tráfico na América Latina, que sai da Venezuela, que sai da Colômbia, toda a droga que sai ali da América Central, desce até o Brasil, sai do Porto de Santos e vai ser vendida lá na Europa. Isso é notório, isso a Polícia Federal já tem conhecimento há muito tempo, até os Estados Unidos. Por isso que querem classificar as organizações como terroristas, as organizações criminosas, Comando Vermelho, PCC, entre outras. Porque, de fato, tem afetado o mundo todo, uma escala global. E é só isso que o Flávio fala no post dele. Mas só isso foi suficiente para a Polícia Federal ver indícios de crime e para o Alexandre de Moraes abrir esse inquérito, claro, sempre com aval da PGR. Quem diria que um dia Paulo Gonet discordaria do Alexandre de Moraes? Até agora eu não vi, ainda mais quando se trata de opositores
políticos. Ele está sempre lá assinando embaixo essa perseguição. Então, o Flávio falou muito bem, com muita maturidade, com muita frieza, falou, é liberdade de expressão, eu estou certo. E também a Gazeta do Povo lembrou, até na sua própria matéria, que eles mesmos chamam Flávio Bolsonaro de miliciano, de bandido, de criminoso, e até agora eu não vi a Polícia Federal fazer nada. É só entrar no perfil do Janones, você vai ver post sim, post também, ele chamando o Flávio de bandido, sem ele nunca ter sido condenado por nada, muito diferente do Lula, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Ou seja, tem uma clara perseguição aos adversários políticos de Lula por parte da Polícia Federal, da PGR e do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo lembra, não tem jeito, vocês já mencionaram a Venezuela, né? Porque por lá, nos últimos anos do Maduro, cada vez que um candidato da oposição subia nas pesquisas, ele era desqualificado pela Corte Suprema para disputar a presidência. E não adiantou, o terceiro da fila que concorreu acabou vencendo a eleição, mas aí o Maduro fugiu, deu um sumiço nas atas e se declarou vitorioso. Deu no que deu. A nossa Suprema Corte, a PGR e a Polícia Federal do governo Lula parece que estão copiando os métodos de Maduro, Deltan. E porque qual que é a intenção, né, ao tocar um processo como esse, se não tentar alijar do processo, tirar da corrida eleitoral quem assumiu a ponteira nas pesquisas para o segundo turno? A gente já vai falar sobre a questão eleitoral, as pesquisas, mas parece que a jogada aí é realmente criar uma situação em que o Flávio seja, no mínimo, refém dos ministros, uma forma de tentar controlá-lo ou calá-lo, ou até, na pior das hipóteses, tirá-lo do páreo. Toys, acho que nessa segunda parte da sua pergunta você tocou no ponto central. Eu não acho que eles querem usar esse inquérito para tornar Flávio Bolsonaro inelegível. Um inquérito por um possível crime de fala, de liberdade de expressão, crime de opinião, né, como é chamado. Eu não acho que eles querem fazer isso. Acho que seria incompatível você tirar um candidato de uma corrida presidencial por uma fala. Seria absurdo demais, mesmo para o padrão que nós vivemos hoje no Brasil de absurdos e de abusos. Contudo, o que eles estão fazendo quando eles colocam o Flávio Bolsonaro debaixo de uma nova investigação é dizer, olha, lembre quem que manda aqui. Lembre o que nós podemos fazer contra você. Lembre que nós temos poder de vida e morte sobre a sua vida. Nós temos poder de colocar você na cadeia. E assim como a gente instaura um inquérito por conta de algo que não é calúnia, por calúnia a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Daqui a pouco a gente instaura um outro inquérito, a gente ressuscita alguma coisa. A gente coloca você naquele inquérito de obstrução de investigação de organização criminosa com Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles fazem o que eles quiserem. A percepção que eu tenho é que o Supremo está acuado. E como um rato acuado adota medidas desesperadas, o Supremo passou a adotar algumas medidas desesperadas. A gente vai falar daqui a pouco das reações do Supremo Tribunal Federal em relação à atuação do senador Alessandro Vieira. Se fossem outros tempos, eu acredito que a gente não veria a reação que a gente viu de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eles ignorariam, porque eles se sentiriam senhores da razão, intocáveis. Mas agora, pela primeira vez, a redoma, a proteção, a armadura que eles usam, está tendo algumas brechas. E agora eles estão assustados, eles precisam mostrar poder, eles precisam colocar mais pessoas debaixo do jugo deles. E nada melhor para eles do que uma oportunidade de colocar Flávio Bolsonaro, o líder da direita que vai à candidatura presidencial, debaixo da liderança do pai, Jair Bolsonaro, ou seja, seria aí literalmente aí o número 2 depois do Jair Bolsonaro, colocar ele debaixo desse jugo, ele numa coleira, colocar ele debaixo da ameaça. Então, o que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal mostrando força, mostrando quem manda e colocando o Flávio Bolsonaro dentro de uma rédea. Agora, a questão é se nós vamos permitir isso como país. Porque imagina, você tem um futuro presidente da República, alguém que acaba sendo eleito logo, esperamos que a direita ganhe essas eleições, ele com inquéritos e investigações, com instrumentos de amarra a partir do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem que a Constituição estabelece algumas proteções específicas para o presidente da República a partir do início do seu mandato, para ele ficar protegido na separação de poderes contra medidas arbitrárias do Supremo. Mas o que a gente vê é um cerco se fechando mais uma vez. A gente vê o que aconteceu com o pai e agora acontecendo com o filho. A gente vê um Supremo que
não cansado, não satisfeito em colocar o Bolsonaro pai na cadeia, agora coloca o Bolsonaro filho contra as cordas numa missão de derrotar o bolsonarismo, para usar as palavras de um dos ministros, que ainda não foi levada a resultado final. E se isso aconteceu com o Flávio Bolsonaro, que é o candidato presidencial, num caso tão escrachado, em que não tem crime de calúnia escancaradamente, em que Flávio Bolsonaro, escancaradamente, é claro, para todo mundo ver, ele não atribuiu nenhum crime específico a Lula. Se isso aconteceu num caso desses, o que pode acontecer com os candidatos ao Senado que podem incomodar o Supremo Tribunal Federal? Podem caçar, tornar inelegível, ressuscitar, inquéritos, investigações, instaurar novos. E num cenário em que eles buscam reforçar essa ala podre do Supremo Tribunal Federal com Jorge Messias indo ao Supremo, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, é muito preocupante, nós precisamos reagir a essas ameaças, a essa ação indevida, a esse abuso do Supremo Tribunal Federal, porque a gente está vendo uma escalada. E se a gente permitir essa escalada, a gente não sabe onde que vai parar. É a tal da ladeira escorregadia, como dizem os americanos. Slippery slope. Depois da primeira escorregada, ninguém sabe onde que isso vai parar mais. Resumindo o que se falou, Deltan, é tática de intimidação, né? Não só a intimidação do Flávio Bolsonaro, mas de todos os candidatos conservadores que vão concorrer nessas eleições. E seria um recado assim, olha, conforme vocês abrirem a boca, conforme o que vocês disserem, conforme postarem envolvendo o Supremo, olha que nós temos as rédeas aqui, Francisco Scorsin. Essa intimidação, ela é uma ação antirrepublicana e é até algo, além de condenável pelos eleitores, pelos cidadãos, é algo próprio de países em que não vigora plenamente a democracia, né? Como é que uma autoridade dá um recado desses, move uma ação, uma investigação como essa, por uma coisa ridiculamente insignificante, só para enquadrar alguém e ameaçar os outros, Scorsin? E pior que nós estamos num processo, né, o slippery que o Deltan falou, eu acho que já escorregamos mais um pouco, né? Porque se a gente somar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes com o que nós testemunhamos ontem, né, nas falas do ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli, inclusive, e na nota também do presidente Fachin, como presidente do STF, a gente percebe uma coisa, né? Esse modus operandi, vamos dizer assim, do Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, ele se dá dentro de um processo, vamos dizer assim, né? Ainda que ninguém saiba o que é esse processo, que ele seja secreto, né, misterioso muitas vezes, mas tem lá os ofícios, tem as assinaturas, né? E isso está ali registrado em algum momento, você tem algum tipo de processo no sentido que tem um caminho ali a ser seguido, né? Para se fazer essa intimidação, né? Abra-se o inquérito, chama-se para fazer tal coisa, né? Agora, o que nós vimos ontem já é algo que escapa disso, porque já é fora de qualquer processo, fora de qualquer lugar dentro ali do STF, que você vê numa sessão o ministro Gilmar Mendes fazer acusações ao senador da República, que fez um relatório diante de uma CPI, tratando um relatório de uma CPI, de uma atuação funcional de um senador da República, como se aquilo fosse o cometimento de um crime. Né? O ministro Dias Toffoli ameaçando, inclusive, colegas dele, dizendo que vocês têm que tomar providência no TSE para tornar inelegível esse senador que era o relator da CPI do crime organizado. Eu acho que a gente já está tão anestesiado com os absurdos e com a coisa escandalosa que o STF faz, que talvez a gente não consiga dimensionar o peso e o significado do que aconteceu ontem, né? No qual você vê esses ministros literalmente... Tanto faz se tem processo, não tem processo, se isso implica algum tipo de suspeição deles, inclusive, para tratar do que possa vir a acontecer em função dessa CPI, inclusive pressionando o presidente do STF para fazer uma notinha sem vergonha, para ficar ao lado, apoiando esses ministros. O ministro Alexandre de Moraes ele nem se manifestou, pelo menos por enquanto, com relação a isso. Há uma diferença, ele atua ali no processo e, mal ou bem, esse tipo de coisa, historicamente falando, pelo menos fica ali registrado. Agora, o tipo de intimidação, o tipo de perseguição que as falas do ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli fizeram ontem já nos coloca ladeira muito mais abaixo, no qual você já não tem... Se um senador da República, no seu ofício de relator de uma CPI, fazendo um relatório de mais de 100 e tantas páginas, fundamentando aquilo, se ele não tem esse direito
Não tem esse direito de ter a sua opinião e de fundamentá-la e de apresentar dessa maneira e não ser sequer tratado isso de maneira processual, com algum tipo de ação ou qualquer coisa que seja. Aliás, antes mesmo daquilo ser aprovado como relatório de uma CPI, já são intimidados, que dirá nós, né? Meros cidadãos da República que estamos tentando, aqui mesmo, né? Se a gente parar para pensar o que pode e o que não pode falar, a gente não consegue falar mais nada, porque literalmente toda e qualquer coisa pode ser vista como uma ameaça ao STF. Por incrível que pareça, parecia que não tinha como as coisas piorarem, elas estão piorando e a tendência é que isso se complique ainda mais até as eleições. E olha, tudo isso parece um déjà vu da campanha eleitoral de 2022, quando o TSE, para ficar só num exemplo, vamos lembrar, proibiu a Gazeta do Povo de manter publicação que apontava o apoio e a amizade do presidente Lula com o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Todo mundo se lembra disso. O conteúdo foi censurado, como tantos outros que expunham as ligações de Lula. Agora, Kilter, o fato de o Nunes Marques e o ministro André Mendonça estarem à frente do TSE neste ano, será que isso é, de alguma forma, uma garantia de que essas manobras não vão se repetir? Ou Moraes e os colegas devem buscar outros meios para praticar censura? Eu acho que não garante nada, não, Tosi. O Mendonça tem se mostrado muito confiável, um ministro independente que segue a Constituição, que segue a lei, e não comete grandes excessos, grandes abusos. O Nunes Marques não, o Nunes Marques é quase como uma incógnita, não tem posicionamentos claros, muitas vezes dá um escorregão para cá, outro para lá. O caso do Master parece que ele tem algum envolvimento pelas notícias que estão saindo de que o filho dele teria recebido algum dinheiro, então é algo que ainda está sendo investigado, mas preocupa. Os votos dele não são tão claros, então não dá para a gente ter tanta certeza. Mas o pior dessa equação toda não são nem os dois, é o Toffoli. Porque mesmo que o Moraes não seja parte do TSE, não seja presidente do TSE como foi na última eleição, ele continua como ministro do STF e relator do inquérito das fake news. Só isso dá poder suficiente para ele fazer o que ele quiser durante as eleições, tirar post do ar, deixar candidato inelegível, o que for, ele consegue iniciar esse processo lá no Supremo. Agora, o Toffoli será, sim, um dos ministros do TSE. E ele já fez ameaças fortíssimas nesses últimos dias contra qualquer senador, qualquer candidato que queira ofender aí a imagem do STF para ganhar votos. Claramente dando um recado para o senador Alessandro Vieira, depois dele ter sido indiciado naquele relatório da CPI do crime organizado. Então, ele está deixando muito claro, qualquer um que mexer com a gente, que mexer com o STF, terá consequências, será responsabilizado. Eu vou atuar dentro do TSE. E as notícias de bastidores já mostram para nós que ele está meio radioativo, que ninguém está muito próximo do Toffoli não, que ele anda meio sozinho aí nos bastidores, está meio que por fora dos grupos, é aquela ovelha negra assim, sabe? Que todo mundo meio que escanteia e sabe que vai dar problema se andar junto. Parece que esse virou o Toffoli depois desse grande caso do Master e toda a sua atuação no Lava Jato, né? Anulando todas as condenações, penas, multas, indenizações e agora esse envolvimento escancarado no caso Master. Então, isso sim preocupa. A participação do Toffoli e o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo e relator do inquérito das fake news. Eu acredito que esses dois vão pesar a balança nas eleições, porque é muito diferente o bem contra o mal. O mal, quando quer atuar, atua e atua firme. O bem só continua fazendo bem. Não vai atuar de forma exacerbada também para conter o mal. Duvido que o André Mendonça vai sobrepor as decisões dos seus colegas. Não fez isso até agora e não vai fazer durante as eleições, porque isso o descredibilizaria do tribunal, inclusive no TSE. Então a minha aposta é que o Toffoli sim vai pesar a mão, que o Alexandre de Moraes sim vai pesar a mão, de que o Mendonça e o Nunes Marques não vão se sobrepor a eles, talvez discordem, talvez tenham embates ali dentro do tribunal, com votos divergentes, com opiniões diferentes e visões, conclusões nada parecidas, mas duvido que o Moraes, o Mendonça vai canetar as decisões deles, ou até o Nunes Marques enquanto presidente do TSE. Então me parece que o Nunes Marques vai ser esse peso meio neutro na balança, enquanto o Mendonça vai pesar para o lado da justiça, daquilo que é certo,
e o Toffoli vai pesar para o lado da perseguição política a adversários que ele entenda como adversários políticos. Essas eleições prometem ainda mais se manter mesmo a candidatura do Lula até o final, e com Flávio Bolsonaro despontando nas pesquisas, eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Agora, Deltan, chegou um ponto na República, na vida brasileira, na vida pública brasileira, em que um senador fazer investigação e pedir providências contra autoridades passa a ser visto como uma ação lesa pátria pelos ministros, um crime, e isso fica claro em mais um desdobramento dessa história. Saiu há pouco a informação, está na Gazeta do Povo, que o ministro Gilmar Mendes pediu que a PGR investigue o relator da CPI do crime organizado, mandou um ofício dizendo que houve claro desvio de finalidade e arbitrariedade na tentativa de indiciá-lo, ele, Gilmar Mendes, por suposto crime de responsabilidade. Está aí a reação, né? Se um senador, né, está sujeito a esse tipo de retaliação descarada, né, o que dizer dos simples mortais aqui? Mas a gente insiste e nós não vamos nos calar tão fácil, porque não é possível, né? O recado vem de todas as partes, eles não aceitam a crítica, não aceitam que lhes apontem os erros, e quem é a bola da vez que está pagando por exercer o seu papel de fiscal é o senador, mas também, de novo, a intimidação não é só contra ele, né? É uma resposta que tenta mostrar para todos que o Supremo está fechado e esses ministros se consideram incriticáveis, Deltan. É muita hipocrisia. Gilmar Mendes não vê desvio de finalidade quando o Toffoli conduziu o caso Master, mesmo estando todo enrolado no caso Master. Ele não vê desvio de finalidade quando Alexandre de Moraes tem um contrato imenso com a sua esposa, ou com o escritório da esposa, com o banqueiro enrolado numa fraude bilionária. Mas, veja só, existiria desvio de finalidade quando um parlamentar cumpre a sua função à frente de uma CPI e indicia pessoas. Vamos ser realistas. O que está acontecendo nesse cenário? O que está acontecendo é, mais uma vez, os ministros estão acuados, eles estão com medo, eles estão ficando desesperados. Teve uma CPI lá atrás, no começo da Lava Jato, que investigou o caso do Petrolão. E essa primeira CPI que teve sobre o caso do Petrolão, paralela à Lava Jato, ela chegou à conclusão de que errados eram os procuradores da República, era quem estava atuando para investigar o caso. Pois bem, teve alguma reação contra os parlamentares? Não, porque os parlamentares, bem ou mal, eles estão fazendo o seu papel, eles têm uma independência para isso. E você pode discordar legitimamente das conclusões. As conclusões elas vão surtir efeito no mundo real quando elas forem encaminhadas para a Polícia Federal e elas gerarem não investigações, aí sim uma atuação do Ministério Público e uma atuação do Judiciário. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele tinha a obrigação de respeitar a atuação do parlamento. Ele tinha a obrigação de respeitar a independência. A independência, a harmonia dos poderes, depende de você respeitar o exercício nuclear da função do outro poder. E o poder legislativo tem duas funções nucleares. A primeira é legislar e a segunda é fiscalizar. Fiscalizar. No exercício dessa fiscalização, do seu poder de investigação, ele instaura uma CPI. E na função de relator da CPI, de investigação, o senador Alessandro Vieira, ele estava desempenhando um papel próprio. Era um papel de promotor, é um papel de investigador, de policial que atua nas funções de investigação. E vamos lembrar que era um delegado de Polícia Civil, que tem larga experiência em investigação. E em todos os países do mundo civilizados, que se entendem por democráticos, o promotor de justiça, aquele que exerce a função de acusar, ele tem uma imunidade, uma proteção para fazer a sua acusação. Uma proteção que sempre existiu no Brasil, mas que foi quebrada quando eu fui condenado a indenizar Lula por causa do famoso PowerPoint. E agora nós vemos essa imunidade não só parlamentar, mas uma imunidade funcional para você acusar, sendo quebrada novamente no caso Alessandro Vieira. Não porque ele tenha feito nada de errado, porque ele estava no papel dele, de investigar, de acusar, de apontar os erros. Mas sim, em razão de quem foram os erros que ele apontou. Esse é o grande problema da atuação do Alessandro Vieira. São as pessoas que ele investigou. São grandes demais para serem investigadas, são grandes demais para terem seus erros apontados numa CPI.
E eles não fariam nada, mais uma vez repetindo, se eles estivessem seguros de si, se eles estivessem confiantes de que esse relatório não vai ser usado agora ou mais para frente, na nova legislatura, para buscar o impeachment dos ministros. Então eles estão preocupados. Os ministros estão cada vez mais expostos. Daí a reação destemperada do Gilmar Mendes, saindo de si, saindo de qualquer aparência de uma imagem de juiz imparcial, para chamar para briga, para acusar levianamente o Alessandro Vieira de miliciano, sem prova nenhuma, sem base nenhuma, sem qualquer vínculo com a realidade. Se tem alguém que abusou de poder aí, foi sim o ministro Gilmar Mendes. Nós vemos Dias Toffoli saindo de si quando ele fala de investigação e inelegibilidade de Alessandro Vieira. E o que ele está fazendo ao fazer isso não é só retaliar o Alessandro Vieira, é mandar um recado para os outros senadores, dizendo, se vocês vierem contra nós, nós vamos contra vocês com processos por inelegibilidade. Eu vi, de modo muito curioso, para não usar uma expressão pior, um comentarista da Globo News dizendo que o senador Alessandro Vieira ele teria sido leviano ao indiciar ministros do Supremo porque ele não teria provas e porque você só chega à conclusão de uma investigação no final e só no final você pode chegar a uma conclusão e apontar quem é responsável. E que o senador Alessandro Vieira ele teria feito um relatório dizendo que essas pessoas precisam ser investigadas. Totalmente errado, não podia estar mais fora do mundo, fora da linha certa de pensamento. Por quê? Porque a função de uma CPI é fazer uma investigação parlamentar e essa investigação parlamentar tem por destino o Ministério Público, polícia, que podem seguir com investigações ou com acusação criminal ou com o que for. E aí eu pergunto, não tem provas contra os ministros? Então aquele contrato de 129 milhões de reais sem correspondente econômico não é nada? Ele não é prova de que tem coisa errada ali? E em relação a Toffoli, quando você tem a venda dos ativos para o Master, ele conduzindo o inquérito do Master com uma série de diligências desconectadas da realidade, esdrúxulas para a condução de qualquer inquérito, aquilo não é prova de coisa errada? Se isso não é prova, não sei o que é prova. E mais, de onde que veio o dinheiro para o Toffoli adquirir em primeiro lugar esse resort? Essa é a grande questão e é a principal de todas. Quando você tem o Gilmar Mendes tirando da gaveta um processo de 3 anos atrás engavetado para dar uma liminar e proteger o Toffoli de investigação, derrubando a quebra de sigilo da Maridit, especificamente, isso não é blindar o seu colega? Quando o Gilmar Mendes, ele mesmo foi alvo de investigação da Receita Federal, e eles mandaram parar a investigação, e ele agora está acuado também, isso não é autopreservação? Quando um procurador-geral da República, com abundância de evidências para instaurar uma investigação, ele não instaura, ele fica inerte, isso não é errado? Isso não é algo que deve ser objeto de responsabilização? O senador Alessandro Vieira foi um dos únicos parlamentares e agentes públicos da vida nacional que tiveram a coragem de colocar o seu mandato em risco, de colocar a sua vida pessoal em risco, porque ele sabe que vem retaliação para responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. E ele merece honra, ele merece reconhecimento, ele merece que as pessoas olhem para o que ele fez e digam, a retaliação é uma vergonha. Quem deve receber vergonha não é quem faz o certo, quem enfrenta os poderosos que abusam, mas são aqueles que reagem, inventando agora e subindo cortinas de fumaça para poder, debaixo dessa cortina de fumaça, empurrar os seus malfeitos para debaixo do tapete. Porque quando o Gilmar Mendes acusa ele de miliciano, quando Toffoli pede a inelegibilidade dele com base em quê? Isso nada mais é do que uma cortina de fumaça para desviar a atenção daquilo que realmente merece atenção, que são os abusos, os crimes e responsabilidade dos ministros, para desviar a atenção para o próprio investigador. É o investigado querendo investigar o investigador. A gente viu muito disso da Lava Jato e agora a gente tem uma versão master disso. Olha, gente, sabe aquele pessoal que estava soltando foguete com a detenção do Ramagem lá nos Estados Unidos pela Polícia da Imigração? Pois eles podem tirar o cavalinho da chuva. O Ramagem já está solto, foi liberado pelo ICE. Daqui a pouco a gente vai comentar em instantes. Antes, nós temos um assunto que você confere na cobertura do Minuto Paraná SA, na Expo Apras, e a gente retorna depois para falar da libertação do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. E nós estamos aqui com
uma pessoa muito querida, conhecida, né, que é o Joanir Zonta. Ele é presidente do Grupo Condor, não, do Grupo Zonta, do qual faz parte a rede de supermercados Condor. Muito bem-vindo, Joanir. Zonta, seu Joanir, né, que é conhecido. Sim, seu Joanir, os supermercados do Paraná, eles são referência no Brasil, né? Lojas muito bem decoradas, bonitas. O que explica esse sucesso do ramo supermercadista do Paraná? Veja, o paranaense, por si, ele é um povo muito exigente, principalmente Curitiba e região metropolitana. Tanto que muitas indústrias fazem o lançamento aqui. Se Curitiba aceitou o produto, o restante do Brasil é só colocar que dá certo. Então, Curitiba tem isso já, coisa de muitos anos, que é um povo exigente, é um povo que sabe realmente o que quer. O Grupo Zonta não é só mais supermercado, né? Está também em outro setor. E houve uma expansão muito grande, sempre está inaugurando novas lojas. Quais são os horizontes que vêm por aí? A gente tem diversas lojas para ser aberta no decorrer dos próximos meses, e tem várias em construção. Tem uma que a gente terminou, que é aqui do Tarumã, mas temos em Ponta Grossa, temos em Campo Santana, que vai começar, temos no Osternac, outra loja, temos mais uma loja em São José dos Pinhais. Então são diversos projetos que a gente pretende concluir ainda esse ano. Para quem não veio ainda à feira, qual a mensagem que você deixa? É a grande oportunidade que o supermercadista de vir aqui fazer relacionamento com os fornecedores e também ver as novidades que tem de lançamentos de produtos que são importantes para qualquer supermercado. Olha, e você acompanha a cobertura completa do Expo Apras 2026 na página do Presença Paraná SA. É só acessar gazetadopovo.com.br/GPBC/PresençaPRSA. Escorcim, a gente comentou antes de fazermos esse rápido intervalo que o ex-deputado Alexandre Ramagem já está em liberdade nos Estados Unidos, para a frustração até do presidente Lula. O Lula e boa parte da esquerda, a esquerda toda, comemorou quando o Ramagem foi detido, dizendo que ele era um camarada condenado, tinha que voltar para o Brasil para cumprir pena. Parece que não é exatamente assim como veem as autoridades americanas, né? E tudo muito ainda sem informações, né? Seja a razão pela qual ele foi detido pelo ICE, seja também pela razão pela qual ele foi liberado, né? Ele foi liberado desde as 3 horas da tarde, horário de Brasília, saiu do sistema, né? Constando como se tivesse detido, e não consta, pelo menos por enquanto, nenhuma outra informação das causas pelas quais ele foi detido e pela qual ele foi liberado. Agora, independentemente da causa e da liberação, porque se houve a liberação é muito provavelmente porque a causa não se sustentava, né? Agora eu acho que muda-se os holofotes, né? Os holofotes agora têm de ir para a Polícia Federal Brasileira, porque ela deu uma informação de que teria sido detido por conta de suposto pedido brasileiro, como se fosse parte do processo de cumprimento da pena, né, a qual o deputado Ramagem foi condenado pelo STF por conta do famigerado lá, suposto golpe do 8 de janeiro. Fez-se parecer que era uma ação que viria através da Polícia Federal. Não parece que seja, né? E se foi, fica mais feio ainda, porque a justiça lá, o ICE, pelo menos liberou o Ramagem, significa, então, portanto, a razão pela qual a própria PF disse que ele teria sido detido não se sustenta. E a segunda coisa é as informações que vieram à tona do o quanto o ex-deputado está sendo monitorado e, de certo modo, perseguido em solo estrangeiro, né? Eu acho que tem muita explicação para ser dada pela Diretoria-Geral da Polícia Federal. Como assim estão monitorando a esposa do deputado Ramagem, a família, a casa, o carro, o próprio deputado, que está com pedido lá de asilo e muito provavelmente um indício muito forte a liberação de que esse asilo vai acabar sendo concedido de alguma forma. Então agora meio que inverte, já não é mais o por que razão, né, o Ramagem foi detido e agora liberado, mas muito mais por que a Polícia Federal fez parecer que tinha a ver
com alguma atitude dela e qual é o fundamento legal para a atuação dela, né, lá nos Estados Unidos, se isso está sendo feito em coordenação com alguma agência, com alguma parte do governo norte-americano, e me parece que é uma questão de tempo para que esse asilo ao deputado seja dado. Me parece que também para o deputado Eduardo Bolsonaro também deve acontecer a mesma coisa, e isso vai consolidando internacionalmente, né, aquilo que desde sempre a gente está falando aqui, repetindo dia após dia, né? O que nos devolve também para o primeiro assunto, né? O inquérito aberto contra o Flávio Bolsonaro por conta da suposta, né, calúnia de falar que o Foro de São Paulo está metido com tráfico de drogas, etc. e tal, que também é algo consolidado a partir dos Estados Unidos. Então você vai vendo uma espécie de consolidação jurídica fora do Brasil, na qual fica muito difícil de sustentar as atitudes que estão sendo tomadas dentro do Brasil e que continuam sendo tomadas, o que significa que vai nos aproximando cada vez mais de sermos mais parecidos com a Venezuela do passado do que qualquer democracia do presente. O Scorsin colocou num ponto muito precisamente, né? Ficou feio para a Polícia Federal brasileira de qualquer forma, porque a Polícia Federal, o governo Lula, fez crer, Kilter, que olha, esse foi um trabalho de cooperação contra o crime organizado e agora os americanos vão lá, de forma cooperada com a Polícia Federal, detiveram o Ramagem e vão nos mandar para que ele possa cumprir a pena que foi condenada aqui. Nada disso prevalece. Ele ganhou liberdade, a gente não tem ainda detalhes disso, mas se ganhou liberdade é porque essa gravidade toda imputada, né, nessa condenação dele, que a gente sabe que é uma condenação de perseguição judicial, tudo isso não convenceu os americanos e o Ramagem logo vai estar dando entrevista, fazendo declarações por lá, em pleno exercício dos seus direitos, coisa que quem acaba sendo alvo do STF aqui no Brasil, primeira coisa que lhes caçam é a palavra, não podem publicar em redes sociais nem nada, ainda que ganhem liberdade provisória, né, Kilter? Pois é, se a Polícia Federal foi uma das responsáveis ou colaborou para a prisão dele, também é responsabilidade deles que ele foi solto agora? Quer dizer que prenderam sem motivo ou sem base suficiente? É óbvio que não, porque a Polícia Federal nunca fez parte e também porque ele nunca foi preso. Ele foi detido pelo ICE, o departamento responsável por imigração nos Estados Unidos, por conta de uma infração de trânsito. E nessa infração de trânsito, ao puxar os documentos, como todo policial, como todo oficial faz, se constatou que o visto dele ali de turista teria vencido e ele precisaria renovar. E por conta dessa regularização documental, ele foi detido. E ficou aí 2, 3 dias detido e já foi liberado, porque se constatou, e ele está sendo muito bem assessorado lá, que ele já tem um pedido de asilo político em andamento nos Estados Unidos. Portanto, não há sentido nenhum deportá-lo se essa situação ainda não foi resolvida. Uma vez que o asilo for negado, aí sim ele vai precisar buscar se regularizar, seja renovar seu visto, seja tirar um outro visto de trabalho por ali, ou qualquer coisa nesse sentido. São puramente questões burocráticas. Nada relacionado à política. Não foi marcado nenhum julgamento de extradição, não foi feito nenhum pedido oficial do Itamaraty para que ele fosse ali extraditado nessa ocasião. Então, não é responsabilidade nenhuma da Polícia Federal. Tentaram cantar de galo em algo que eles não tinham interferência alguma e agora ficou ainda mais evidente isso. Eu quero só ver, Otosi, se o Andrei vai ser o diretor, né, da Polícia Federal, vai vir a público agora falar que também essa soltura é um absurdo, que ele deveria continuar detido, preso, seria preso, deveria ser extraditado. Duvido. Agora aposto que ele vai ficar quietinho, calado, não vai falar absolutamente nada e vai só deixar passar. Ele queria cantar de galo e ter os louros ali quando ocorreu a sua detenção, e agora que já passou, ele vai só se fingir de desentendido, como quem não quer nada. Puramente a tentativa de atribuir ao governo Lula e a si mesmo na Polícia Federal uma conquista, uma vitória política, o que não aconteceu. A gente tem visto esse papel infeliz da Polícia Federal sendo usado por motivos políticos, como a gente acabou de comentar agora na questão do Flávio Bolsonaro, como também aconteceu no indiciamento do Nicolas por chamar o Lula de ladrão. Esse é o papel que a Polícia Federal, infelizmente, tem que fazer nas mãos do governo Lula. Enquanto hoje mesmo teve uma baita operação para prender mais de 50 criminosos por lavagem de dinheiro no Brasil, ligados ao tráfico internacional, aí sim a Polícia Federal fez um bom trabalho. Mas, infelizmente, graças ao alto comando político da Polícia Federal,
eles ainda são obrigados a se prestar esse papel de ficar olhando o tweet do Flávio Bolsonaro, de ficar acusando o Nicolas por uma fala na ONU, coisas que são da democracia, que são da liberdade de expressão, e ainda assim tem que ter um oficial lá, um delegado lá, para acusar essas pessoas ou fazer um relatório sobre isso, perder tempo, enquanto poderia estar prendendo bandido de verdade no Brasil, traficante, ladrão, vagabundo, que está sobrando e por enquanto está todo mundo solto. Com certeza, nas próximas horas, nós vamos ouvir o que aconteceu pelas próprias palavras, pela boca do ex-deputado Alexandre Ramagem. Mas já temos mais informações sobre como teria sido esse processo para liberá-lo da Polícia da Imigração. Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, ele, em postagem, agradeceu principalmente ao presidente Donald Trump e ao secretário Rubio, abre aspas, pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional que, mesmo perseguido, não se abate. Ramagem merece asilo na terra da liberdade ao lado da sua brava esposa, descreveu o Figueiredo, incansável pela liberdade e pelas lindas filhas. O fato é que a libertação do Ramagem nas circunstâncias em que ocorre, né, Deltan, e com a expectativa do governo Lula, da Polícia Federal, de mostrar que havia mudado o jogo, agora o Trump, com a química dele, o Lula, estaria alinhado ao governo petista, tudo isso durou algumas horas, esse discurso, e agora cai completamente por terra, porque o Ramagem não será mandado de volta para o Brasil por esses supostos crimes que lhes são atribuídos, né? Por esse motivo, pode tirar o cavalinho da chuva que o governo Trump não vai, de forma alguma, extraditar, pelo menos é o que tudo indica com essa libertação do ex-deputado. Assim, Tosi, olha, tá tudo ainda muito obscuro, como disse o Scorsin, porque a gente tem duas questões em paralelo que têm que ser tratadas aqui. Uma questão é a questão de deportação, outra questão é a questão de extradição. São duas coisas que não se misturam. Então, a deportação, que é a primeira das coisas, ela diz respeito à presença legal da pessoa no território americano, cumprindo as leis, de acordo com a autorização de estada ou não da pessoa nos Estados Unidos. A extradição, ela acontece quando existe um pedido de um outro país, feito por um segundo país, para que a pessoa seja extraditada, seja removida, para que ela venha responder por crimes, por processos criminais no país de origem. Certamente o que está acontecendo com Ramagem não diz respeito à extradição. Por que não diz respeito à extradição por motivo de crime? Não diz respeito à extradição porque o Tratado Brasil e Estados Unidos de Extradição, ele excepciona os casos em que o crime é político ou existe uma cláusula de pertinência política, uma cláusula implícita até no tratado que se entende que é quando um crime ele está sendo investigado, a motivação de você perseguir um determinado crime é política, ou ainda quando a pessoa é extraditada, ela vai receber um tratamento mais duro por um contexto político, existe a excepcionalidade de que você não concede extradição. E é isso que está nas mãos do Trump. E o Trump já se manifestou como presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele via aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, uma weaponization, como ele chamou, o uso do direito penal, o uso do aparato judicial como uma arma de guerra, como uma weapon, como uma arma, daí weaponization do judiciário. Então, tudo indica que, em relação à extradição, que Alexandre Ramagem ele vai alcançar um asilo e que ele não vai ser extraditado. Eu duvido muito, e deixa eu confessar uma coisa para vocês também. Gente, já investiguei, processei muito crime nos Estados Unidos, e era muito difícil conseguir extradição das pessoas. Era muito difícil, inclusive, você conseguir quebras de sigilo bancário e fiscal nos Estados Unidos, mesmo quando preenchidos os requisitos legais. Porque lá, diferente de no Brasil, eles trabalham de acordo com uma priorização de casos. No Brasil existe uma regra que você tem que fazer tudo, o que é uma regra que existe na teoria, não na prática, porque é impossível fazer tudo. Mas existe essa obrigação no papel de você fazer tudo. E você tenta fazer tudo. Você pode deixar de lado pouquíssimos casos, que chama de crimes insignificantes, que não são propriamente crimes, são raríssimos os casos. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos eles priorizam, eles dão atenção para aquilo que realmente importa. E muitas vezes um caso aqui de um processo criminal no Brasil por um crime de menor monta, a pessoa está lá, isso não importava para eles, eles nem nos davam resposta. A gente ficava meses amargando sem uma resposta em relação
a crimes que a gente estava processando aqui no Brasil. Então, ainda mais um caso em que existe todo aí um pano de fundo político, eu duvido que o governo, ainda mais o governo Trump, alinhado com a direita brasileira, ideologicamente pelo menos, duvido que vai mover uma palha para extraditar Alexandre Ramagem. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação à deportação, essa me preocupa. Por quê? Porque se ele tiver entrado nos Estados Unidos legalmente, permanecer lá legalmente, ou se ele entrou lá nos Estados Unidos, fugido de uma perseguição política no Brasil, como aconteceu, e ele permanecer regularmente cumprindo as leis, ele não tem nenhum risco de deportação. Qual é o meu receio? Meu receio é que tenha sido usado em algum momento um documento falso para se entrar nos Estados Unidos e que esse documento possa ter gerado uma carteira de habilitação falsa, o que for, aí se correria grande risco. E de onde que eu tiro isso? Eu tiro isso de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, em dezembro do ano passado, e de algumas matérias que saíram na imprensa, sugerindo que poderia ter algum documento falso aí nesse contexto, alguma cooperação Brasil-Estados Unidos em relação a algum documento falso. Se isso aconteceu, teria sido um grande erro, e aí sim teria algum risco de deportação por questões administrativas, por violação de leis locais. Agora, sabendo que Alexandre Ramagem é uma pessoa que tem o background de atuação na área de investigação policial, que ele sabe como que funcionam as coisas nos Estados Unidos, me custa muito crer, é muito difícil de eu acreditar que ele faria uma besteira dessas. Eu acredito que não faria. Então, eu suponho, de novo, a gente não tem informações dos casos, não tem a informação apurada, documentos oficiais, mas eu suponho que aquilo que saiu na imprensa, eventualmente até a adesão do ministro Alexandre de Moraes, estejam equivocadas nesse ponto, que não existe uma irregularidade procedimental que possa gerar deportação, e nesse caso não existiria risco para a Ramagem. Ele deve seguir nos Estados Unidos, protegido pelo panorama americano de proteger pessoas contra perseguição política em outros países. Olha, vamos falar agora sobre as pesquisas eleitorais e como que elas podem ajudar a gente a entender, né, essa ofensiva do Alexandre de Moraes, pediu para abrir inquérito contra Flávio Bolsonaro por uma postagem que ele fez no X lá no início do ano, considerando que isso foi calúnia contra Lula. Toda essa ofensiva do ministro ocorre quase simultaneamente à divulgação de pesquisas que colocam o Flávio Bolsonaro à frente do Lula nas simulações do segundo turno. A pesquisa Genial Quest, a mais recente, por exemplo, aponta Flávio com 42% dos votos contra 40% de Lula. Essa ultrapassagem de Flávio no segundo turno já havia sido detectada pelo Datafolha no último sábado, que apontou o candidato do PL com 46% dos votos contra 45% de Lula. E a pior notícia para o petista, contudo, veio da pesquisa Futura Apex, divulgada na terça-feira. Nela, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 48% da intenção dos votos no segundo turno contra 42,6% de Lula. Nesse caso, não há nem empate técnico, porque a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para baixo e para cima, e a distância entre os candidatos é maior do que isso. E aí, como é que vocês avaliam essa evolução das pesquisas? Francisco Scorsin, agora é apertar os cintos, porque a reação do consórcio STF, o governo Lula, vai ser pesada nos próximos dias e semanas, já que eles estão em desvantagem. Quando eu falo eles, a propósito mesmo, eles estão em desvantagem agora nas pesquisas, na corrida para definir quem vai governar o país a partir de 1º de janeiro de 2027. Bom, se eles forem retaliar, melhor para o senador Flávio Bolsonaro, porque se tem uma coisa que as pesquisas estão mostrando é o quanto o STF se tornou um problema, né? O quanto essa perseguição está dando votos, na verdade, contra aqueles que apoiam, né? E depois do que o governo Lula fez ontem na CPI do crime organizado, substituindo senadores para poder conseguir a rejeição do relatório, não há mais a menor possibilidade do candidato Lula ficar dissociado do STF, né? Não tem como, são uma coisa só em termos eleitorais. E como isso está na berlinda, como isso as pesquisas estão apontando muito claramente que a população vê o STF com um grande problema, com uma série de questões, quanto mais o STF avançar nesse sentido,
a tendência é ele gerar votos para aqueles que vão criticar o STF e não exatamente favorecer o seu candidato. Mas me parece que os ministros vivem numa bolha, numa dissociação da realidade tão grande que é muito provável que eles vão continuar e avançar mais ainda nessas perseguições. Com relação às pesquisas, né, toda pesquisa, como se diz, é uma foto do momento, não dá para se basear nelas, né, para se chegar a uma conclusão muito definitiva. Aquilo que é mais consistente delas é você ver as tendências, né? Para onde está apontando o vento. E aí, quando você olha todas as pesquisas, desde a virada do ano, né, desde janeiro até agora, já são 4 meses, aonde você tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, uma vez divulgada, ela só cresce em termos de intenção de voto. Os 4 meses é um crescimento consistente, não tem nenhum salto, mas ele tem uma consistência, assim como há uma consistência na queda das intenções de voto do presidente Lula. Então, essa é a tendência que vai se confirmando em todas as pesquisas, independentemente da diferença que elas dão entre um e outro, se está na margem de erro, se não está, se está empatado, se está na frente, se está atrás. O que importa mais é a tendência de que o candidato Flávio Bolsonaro deve se descolar nas próximas, provavelmente no próximo mês, já deve aparecer com uma distância até maior do que o presidente Lula. O que eu acho mais interessante de visualizar dessas pesquisas é aquilo que normalmente não se costuma até nem ser muito noticiado na imprensa, né? Que são aquelas outras perguntas que são feitas para se tentar entender, né, mais ou menos o humor do eleitorado, né? E dessas duas pesquisas, mais em particular da Genial Quest, é muito interessante quando se vai mais ao final da pesquisa, que tem perguntas sobre a situação econômica do país. Embora a dimensão da corrupção, da segurança, violência esteja mais à frente dos interesses do eleitorado, a questão econômica ela costuma ser decisiva no final das contas, né? Como se costuma dizer, o que se consegue colocar na geladeira define muito o humor do eleitor. E o eleitor brasileiro ele é muito passional, né? Ele vai muito com o fígado, vamos dizer assim, ou com essa dimensão emocional. Então, quando você não tem mais recurso, quando você não tem mais condição de compra, quando a situação começa a ficar difícil, os preços só sobem, isso costuma azedar para aquele candidato que está no poder nesse momento. E nesse contexto, quando você vê ali as perguntas que são feitas, como é que está a sua situação econômica, melhorou ou piorou? Como é que você vê que ela vai melhorar, vai estar melhor ou vai estar pior? Você vê um número muito grande de pessoas absolutamente descontentes com a situação econômica, né? Com mais de 60%, 70% de pessoas que estão minimamente endividadas ou que a sua situação econômica piorou nos últimos anos, né? Não vislumbra melhora no curto prazo e, mais importante, colocando, digamos assim, de quem é a responsabilidade. A responsabilidade sempre será do governante de plantão, ainda que até ele nem tenha, mas é sempre dele, né? A eleição passada, por exemplo, muito da situação econômica foi causada pela pandemia, né? O que o governo tentou fazer, independentemente de quem fosse o governante, foi tentar segurar as pontas, né, para que a gente perdesse um pouco menos. Mas a conta caiu, né, no então presidente, que acabou perdendo a reeleição. A mesma coisa agora, né? E mais ainda, quando se vai ver as armas que o governo tem para tentar melhorar a situação econômica, as pesquisas também demonstram que elas não funcionam. Principalmente o famoso isenção do imposto de renda em R$5.000, onde se viu lá que quando saiu, né, essa isenção, 60% das pessoas achou que a sua vida ia melhorar. Agora, desde que entramos no ano 2026, isso não chega a 30% das pessoas. Um número muito pequeno, provavelmente de pessoas que estão sendo agraciadas, que já eram agraciadas com algum componente de incentivo social do governo, que, portanto, já deviam ser até eleitoras do governo Lula. Não vai ser fácil, não está fácil, e o Lula já começou até a apelar, né? Já está começando até a criticar o imposto que ele mesmo criou, dizendo que o imposto das blusinhas é uma sacanagem com o pobre. Falei, bom, foi o senhor que criou esse negócio, boa sorte agora para tentar convencer o povo de que o senhor é que é o bonzinho nessa história. Tudo que as pesquisas estão nos retratando nesse momento é que o Flávio Bolsonaro, quanto mais ele jogar parado, mais ele ganha. Agora, Kilter, eu tenho aqui, vou levantar uma tese aqui, de que esse derretimento dos ministros do Supremo, esse desgaste que eles estão tendo por todas essas bravatas, essas reações mercuriais, raivosas contra as investigações que mostram os ilícitos, as irregularidades das relações deles com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, que são patentes, né? Contra esses fatos não há o que fazer, por mais que eles reajam querendo perseguir os acusadores, os denunciantes. Esse derretimento do STF está contaminando fatalmente o presidente Lula. E se essa tese for de fato real,
nas próximas semanas só tende a piorar, né? Porque os ministros meio que deixaram de lado qualquer pudor, qualquer constrangimento em se blindarem, em vociferar contra quem quer que lhes aponte, lhes coloque o dedo na ferida. Então, a minha aposta é de que esses números vão piorar também por esse motivo. Kilter, o que você acha? Claro, primeiro que nenhum governo gosta que escândalos aconteçam durante a sua gestão ali, durante o seu período de governo, porque é ruim. Mas nesse caso, é dentro do Supremo. Só que o Lula tem uma relação tão umbilical com o Supremo, uma relação tão próxima, pessoal e íntima com ministros do Supremo, que fica evidente o vínculo dele ao escândalo do Master e tantos outros, como o do INSS que tem acontecido. Fora o seu envolvimento direto. Ele recebeu o Vorcaro fora da agenda. O seu irmão e o seu filho têm aparecido e têm envolvimento direto no escândalo do INSS. Então, o eleitor vê tudo isso, isso desgasta o governo, isso aparece, isso é lembrado pelas pessoas. Agora, essa pesquisa tem mostrado uma larga vantagem do Flávio Bolsonaro. A gente tem visto ele diminuir a sua rejeição, aumentar a sua intenção de voto, e ele ainda tem uma carta na manga, que o Lula já não tem mais, que é o anúncio do seu vice. O Lula já anunciou que vai vir com o Alckmin, o Flávio ainda deixou em aberto. Se for o Zema, a tendência é que ele ganhe votos em Minas Gerais. Até o Lula pode perder votos em Minas Gerais, porque na última eleição, vale lembrar, o Lula foi eleito em Minas e o Zema também. Ou seja, tem eleitores do Lula que votam no Zema e podem preferir o Zema do que o Lula. Então isso tende a transferir votos para o Flávio. Se for qualquer outra pessoa, se for uma mulher do Nordeste, se for uma mulher ligada aos católicos, as notícias que a gente tem visto, pode ajudar também Flávio a ser impulsionado nas pesquisas. Porque, por enquanto, isso se mantém só com a imagem e o nome dele. É uma grande rejeição, é um índice grande de rejeição ao Lula que não para de crescer. O agregado já está mostrando 48% de rejeição ao governo Lula. As pessoas querem mudança, as pessoas querem renovação. Ninguém quer um quarto governo do Lula, porque as entregas não são reais. Mesmo que ele entregue gás do povo, pé de meia, conta de luz, Bolsa Família, as pessoas não sentem isso no bolso. A inflação segue crescendo, o desemprego está completamente maquiado pelos dados do IBGE com benefícios sociais do governo. Então as pessoas estão se endividando mais, tem vários problemas que elas não conseguem transferir, pegar essa transferência de renda e usar de fato no seu poder de compra. Então isso tem ficado cada vez mais evidente. É claro que os escândalos afetam. O próprio Lula já falou que não governa sem o Supremo Tribunal Federal, que ele precisa do STF para governar. E aí a nossa torcida é a seguinte, Tosi, quanto mais o Flávio cresce nas pesquisas, quanto mais cresce a sua intenção de voto, maior a chance do Lula tirar a sua candidatura, porque essa é uma possibilidade real que os bastidores aí do PT têm colocado na mesa e o próprio Lula já ventilou, que não tem certeza que vai ser candidato. Então, se um Flávio chega a 50% de intenção de voto no segundo turno e chega a empatar com o Lula no primeiro turno, a gente pode ver, de fato, uma desistência do Lula, uma retirada da sua candidatura para que o PT seja mais competitivo e o Lula não sofra desgaste pessoal, não manche a sua biografia, digamos assim, com uma derrota eleitoral para o filho de Jair Bolsonaro. É uma possibilidade real que está na mesa. Como o Chico falou, depende do Flávio jogar parado e é isso que ele tem feito. Não tem se envolvido em grandes polêmicas, não tem um discurso inflamado, tem feito o que é certo, defendido o que é justo, então parece que a tendência é essa sim. Pois é, agora o desempate ou a certeza de que o jogo vai estar desempatado é lá no STF, né? Porque o Lula, ele vinha segurando a indicação do Jorge Messias, esperando talvez que as coisas esfriassem, o melhor momento, mas como nada esfria, ele resolveu mandar a indicação e a sabatina do Jorge Messias para a vaga de ministro do STF já está marcada. Nessa quarta-feira foi lida a mensagem da indicação no Senado e no próximo dia 28 de abril os senadores vão chancelar ou não o nome de Messias para a vaga deixada pelo Luiz Roberto Barroso. Lula parecia estar esperando esse momento, como eu disse, mas o momento nunca chega, então ele já resolveu tentar a sorte e provavelmente, Deltan, ele deve desempatar, se é que havia alguma possibilidade de empate do jogo no STF, né? Porque o Messias não ser aprovado
é algo bastante improvável, dado a forma como se joga o jogo de aprovação de nomes de ministros do Supremo, e com o Alcolumbre aí, se o Alcolumbre falar que vai, então vai. Hoje está nessa situação a relação dos poderes no Brasil, não, Deltan? É sim, Tosi. Se me permite, eu queria só fazer um rápido comentário sobre as pesquisas eleitorais. Eu queria dizer que essa eleição, ela vai ser a eleição dos votos brancos, nulos e indecisos. Veja que ali na Apex teve 9,5% de votos brancos, nulos e indecisos nesse momento, para uma diferença de 6% em favor de Flávio Bolsonaro comparado com Lula. Então veja, brancos, nulos e indecisos, mais do que a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula. Já na Genial Quest, o total de brancos, nulos e indecisos bateu 18%, para uma diferença nessa outra pesquisa de 2% entre Lula e Flávio Bolsonaro em favor do Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que as últimas eleições foram decididas, a eleição entre Jair Bolsonaro e Lula, por uma diferença de 2 milhões de votos, 1,8%. E os votos nulos superaram essa diferença, foram 3%. Abstenções, então, foram a 20%, 32 milhões de abstenções. Ou seja, a gente conseguiria mudar o resultado da eleição se 10% das pessoas que se abstiveram, que não foram para as urnas, fossem para as urnas e votassem em favor da direita. A gente conseguiria virar o resultado também com o número de votos nulos com sobra. E mais, presta atenção no seguinte, estima-se que hoje tem aí entre 3 e 3,5 milhões de brasileiros com 16 anos, mesma coisa com 17 anos. Entre 16 e 17 anos, aí perto de 7 milhões. E existe um prazo para os jovens de até 18 anos tirarem o título de eleitor. Vai até agora, 6 de maio. E considerando que a nossa audiência é de pessoas mais maduras, que participam politicamente, que são ativas, olha, eu tenho um pedido para vocês. Fale com o seu filho, com o seu neto, com os seus sobrinhos, com os jovens de 15, 16 anos para tirar o título de eleitor, porque tem prazo agora, até o dia 6 de maio, e dá para fazer online. Então incentive aí os jovens ao seu redor a fazer isso, dá para fazer tudo pela internet, lá no site do TSE. Precisa só de 3 coisas: documento oficial com foto como RG, comprovante de residência recente e comprovante de quitação militar. Certo. Agora vamos analisar Messias. Gente, Messias é uma tragédia. O que chama a atenção do Messias, primeiro, é que ele tem uma visão de mundo que foi expressa na própria produção acadêmica dele, numa tese de doutorado que ele apresentou em 2024 na UNB, em que ele chamava o impeachment da Dilma de golpe, e ele detonava a Lava Jato, como se fosse uma grande perseguição política. Gente, fala isso quem é cego pela ideologia de esquerda. Então esperem para ver o que vai acontecer lá, quando ele chegar lá. Ele se diz evangélico, mas ele não se manifestou de acordo com a defesa da vida na ação constitucional sobre aborto no STF. Segundo ponto, ele é alguém que atua em favor da restrição e censura da liberdade de expressão. No primeiro dia útil do governo Lula, o Messias anunciou a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a tal da PNDD, dentro da AGU. O objetivo declarado ali era enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. E, gente, foi apelidada com razão de Ministério da Verdade, numa alusão àquele órgão ficcional do Orwell de 1984. E de lá para cá foi só ladeira abaixo. Em junho de 2023, eles perseguiram o Thiago Pavinato, dizendo que ele teria espalhado desinformação, indo para cima dele, fazendo uma ação judicial, inclusive, contra ele, pedindo indenização. Depois a gente teve a AGU do Messias sendo a favor da derrubada do Twitter, a favor de ações contra o Twitter, quando vieram os Twitters Files Brasil, mostrando erros do STF, abusos do STF. Depois a gente teve em agosto e outubro de 2024 o bloqueio do X com o Messias celebrando 39 dias de censura de bloqueio do X no Brasil. A gente teve em setembro de 2023 ações contra Alexandre Garcia, que cometeu um erro jornalístico ou ainda levantou uma hipótese investigativa jornalística e eles foram para cima, obrigaram ele de modo acessório a ele ler uma retratação em vez de simplesmente eles apresentarem a perspectiva deles.
num ato que foi repudiado por todo mundo da área de imprensa e jornalística. Mas não é só isso. Vocês lembram das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul? Eles criaram até uma sala de situação em regime de plantão para atuar de forma acessória àqueles que criticavam a atuação do governo federal naquela tragédia. Teve ainda o julgamento do Marco Civil da Internet, com a AGU defendendo a mudança da regra, a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, numa virada que era inclusive uma mudança de posição da própria AGU, que enfraqueceu a liberdade de expressão no Brasil, segundo até a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo criticou a decisão. A gente teve ainda, em janeiro de 2025, uma reação da AGU contra o fim do fact-checking da Meta, do Instagram, do Facebook, pressionando por mais regulação. Ou seja, a gente tem uma AGU que usou o combate à desinformação como uma forma de poder, como uma forma de linguagem de poder da esquerda, de censurar, de reprimir críticas ao governo, de intimidar. E você não pode colocar alguém assim no Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, nós temos um AGU que vai para uma sabatina agora, em que a gente sabe que o relator ele tem questões aí questionáveis. Eu vou nem entrar nisso porque acho que você vai levantar ainda, né, Tosi? Mas questões bastante questionáveis envolvendo o próprio relator da sabatina do AGU. E, como você disse, Tosi, o clima no Senado, infelizmente, é um clima em que você tem um número de pessoas, um bloco que declarou hoje, o bloco do novo PL que se uniu e declarou hoje que não vai apoiar a aprovação do Messias, e o PL e o Novo juntos somam 6 membros na CCJ contra 6 membros do PT e PSB, ou seja, equilibra, e aí o jogo, a definição do jogo fica nas mãos do Centrão. E quando você vai para o plenário, são 17 votos do Novo e do PL, que fecharam questão de novo, contra o Messias, e de outro lado você tem 16, veja, 17 contra 16 do plenário, 16 do PT e PSB, que equilibra o jogo. E de novo, a definição fica nas mãos de quem? Nas mãos de um grande Centrão. E como é que funciona o Centrão? Exatamente como se falou, Tosi. Na base do pedido do Alcolumbre, da pressão, claro, um pedido nunca desinteressado e uma concessão nunca desinteressada, na troca de cargos, na indicação para comissões, na destinação de emendas parlamentares, na negociação de projetos, de cargos públicos, daquele jeito que ele sabe que o Centrão funciona. E se o Alcolumbre, que estava contra a nomeação do Messias, entrar a favor, agora que o próprio Pacheco teria entrado no jogo a favor do Messias, dizendo, essa página tá virada, deixa isso aí para lá, Alcolumbre, e certamente o Alcolumbre vai cobrar o seu preço do governo Lula. Se o Alcolumbre entrar, aí você dá isso como página virada também, no sentido de que Messias vai ser aprovado. Vamos lembrar ainda que tem uma equação que todo senador vai fazer ali no final, na reta final, que é, se tiver que tem uma grande chance do Messias ser aprovado, ninguém vai querer ficar de mal com ele. Então, infelizmente, tudo indica para a aprovação de um nome que, como eu mostrei para vocês, é um nome que representa riscos para a liberdade de expressão, riscos para direitos, risco de cegueira ideológica e, certamente, nesse contexto político do Master, só vai entrar lá se tiver o apoio de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e que a gente sabe que também vai ter um preço. A blindagem do Supremo Tribunal Federal contra a responsabilização dos ministros. Ou seja, ele já chegará vestindo a camisa do STF Futebol Clube. E olha, Scorsin, segundo o jornal O Globo, para facilitar a aprovação do Messias lá no Senado, o governo Lula colocou na mesa de negociação diversos cargos em agências reguladoras e outros órgãos do Executivo. A negociação já estaria bem azeitada com o presidente da casa, ele, o senador Davi Alcolumbre, que, é claro, nega esse jogo de bastidores. Em nota, ele respondeu que suas relações com Lula, de Alcolumbre com Lula, são estritamente republicanas. Mas, segundo o Globo, Lula teria 14 cargos vagos em diretorias de órgãos estatais para colocar no balcão de negociação com Alcolumbre. O Messias precisa de pelo menos 41 votos, Scorsin, para ser aprovado. 14 cargos devem ajudar a definir para onde vai essa balança, né? É o jogo de Brasília, principalmente com o Centrão, né? É sempre um jogo de interesses, nunca um jogo com base em princípios e valores, né? O que eu fico na dúvida com relação a essa notícia, né, é que o governo Lula está no final.
né? E pelo que as pesquisas estão indicando, a chance dele não conseguir a reeleição é bastante grande, o que significa dizer que esses cargos têm um tempo de validade muito pequeno e que talvez isso faça com que os senadores façam uma outra conta, né? Que a vantagem, suposta vantagem que teriam com essas indicações de cargos, por ser de tiro tão curto, às vezes pode ser eleitoralmente contrário à possibilidade deles mesmos conseguirem algo melhor nas eleições que vêm por aí. Então eu acho que obviamente isso está na mesa, obviamente que isso vai ser colocado, obviamente que isso vai ser entregue para se conseguir os votos, mas me parece que para quase todos os senadores a conta começa a ser feita de outra forma, né? Passa a ser feita com relação à dimensão eleitoral, daquilo que pode ou não acontecer ali em outubro. E aí eu concordo plenamente com o Deltan, né? O que define mesmo vai ser a sabatina, porque se vê que vai acabar sendo aprovado, a tendência é que muita gente, como o voto é secreto, muita gente acabe votando para não se complicar com mais um ministro lá no STF. E é bom lembrar, né, que não é só a bancada do STF Futebol Clube que está apoiando o Messias. O próprio ministro André Mendonça tem feito conversas com os senadores pedindo para ser aprovado, porque tem a ilusão de que por serem evangélicos, né, acabaria sendo um bom partido lá para o STF. Acho uma grande ilusão e o que a gente está vendo é o velho jogo de sempre da política. Mas é preciso colocar aí a conta eleitoral nessa mesa de negociação. E pode ser que muito senador ali do Centrão esteja fazendo uma outra conta para além do ganho num cargo possível que o Lula tenha para entregar. Quero agradecer muito a participação de vocês. Valeu. E antes da gente encerrar, vamos mostrar aqui um posicionamento da Gazeta do Povo. A gente vai ouvir a opinião do Guilherme Cunha Pereira, que é presidente do jornal, sobre esse tema, a indicação do Jorge Messias para o STF. Para ele, trata-se de um dos momentos mais decisivos da história do Senado. Acompanhe. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, o Senado brasileiro está diante de uma de suas responsabilidades mais graves: avaliar a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravou o processo de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, processo que estava travado, como vocês sabem, há já bastante tempo. A leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça será feita já nesta quarta-feira, dia 15, e a sabatina está prevista para o dia 29 de abril. Não se trata de um gesto protocolar, trata-se de uma decisão que, a nosso ver e ao ver de boa parte dos brasileiros, impactará diretamente o equilíbrio institucional do país, a própria democracia e o Estado de Direito por décadas. Sei que o que vou dizer aqui poderá parecer a muitos algo elementar e óbvio, mas há momentos em que o óbvio precisa ser dito com clareza, com firmeza e sem rodeios. Então vamos lá. A indicação de Jorge Messias deve ser rejeitada. Aprovar essa indicação é, na verdade, uma traição ao país. E mais, a sabatina precisa ser respeitosa, como convém a uma instituição republicana, mas precisa também ser clara, incisiva, intelectualmente honesta, de modo que os motivos dessa rejeição se tornem evidentes aos olhos de todos os brasileiros. Quais são esses motivos? Eu creio que haja muitos. Diferentes grupos de pessoas dentro da sociedade terão diferentes perspectivas. Mas, neste momento, eu elencaria especialmente 3 motivos. Um primeiro, relacionado ao posicionamento do candidato nos temas cruciais para o país. Um segundo, relacionado à formação e à trajetória dele, Jorge Messias. E terceiro, talvez o mais grave, o motivo relacionado ao contexto político da indicação. Eu já vou detalhar o que eu quero dizer com cada um deles, mas eu preciso lembrar, antes de mais nada, algo que clama aos céus. Aquilo que é a prioridade absoluta do país neste momento, o retorno à normalidade democrática, ao equilíbrio de poderes, a recuperação da liberdade de expressão e do devido processo legal, e depois, em função disso, da própria possibilidade de crescermos economicamente novamente, de voltarmos a ver desenvolvimento econômico, passa necessariamente pelo afastamento dos ministros que abusaram do poder e violaram a Constituição e pela nomeação de novos ministros comprometidos com a democracia e o Estado de Direito. Já é grave a omissão do Senado, em especial do senador Davi Alcolumbre, de não pautar nenhum dos pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Agora, aprovar um nome que não tenha sintonia e compromisso com a pauta prioritária do país
é pura e simplesmente cumplicidade com a ruptura institucional. Só por desencargo de consciência, porque a nosso ver se trata de verdades amplamente conhecidas e não controversas, vamos repassar, sim, rapidamente, esses 3 motivos que eu apontei antes e que impõem a desaprovação do Jorge Messias como ministro da nossa Corte Suprema. Então, em primeiro lugar, o motivo relacionado ao posicionamento do candidato. Em temas fundamentais, esses temas que, por assim dizer, tocam o núcleo da ordem constitucional e da própria ideia de justiça, como o equilíbrio entre os poderes, o devido processo legal, a liberdade de expressão, para ficar nessa tríade tão fundamental, nem bastaria a ausência de declarações problemáticas. Seria fundamental clareza, firmeza. Eu poderia dizer que o país inteiro deseja compromisso público e inequívoco. Quando esse compromisso não se manifesta de forma transparente, o silêncio nem tranquilizaria, ele preocuparia. Mas aqui com Jorge Messias, por óbvio, o problema vai muito além da omissão. A situação é muito pior. Além de não se ouvir nenhuma crítica aos excessos dos tribunais superiores nos últimos anos, o candidato é parte integrante e tem participação ativa no atual modelo disfuncional que o país vive, em especial em iniciativas estatais voltadas para a repressão da liberdade de expressão, por exemplo, ao monitoramento e à repressão de conteúdos sob o rótulo de desinformação. É dentro da Advocacia Geral da União, chefiada por Jorge Messias, que está a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Este órgão recentemente criado, que a gente poderia designar por Ministério da Verdade, que une, por assim dizer, o governo Lula e o Supremo nessa ânsia, nessa voracidade repressora. Essa Procuradoria já perseguiu jornalistas e processou a produtora Brasil Paralelo por causa do documentário sobre a Maria da Penha. Messias também é um defensor da chamada regulação das mídias sociais, que vocês bem sabem que é um eufemismo para a censura, para a autocensura na internet. Por isso, perguntamos com toda a força, como pode algum senador sequer cogitar de aprovar o nome indicado por Lula, quando se trata de alguém que deveria ser, no Supremo, um guardião das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, e, na verdade, é o seu carrasco, é seu algoz? Em segundo lugar, o segundo motivo, há a questão da formação e da trajetória pessoal dele. O Supremo Tribunal Federal exige mais do que qualificação técnica, exige densidade intelectual, maturidade jurídica e, sobretudo, independência de espírito, a capacidade de resistir às pressões do momento, aos interesses de ocasião e às expectativas do poder que o indica. E vocês bem sabem que a Constituição não se contenta apenas com saber jurídico, ela exige notável saber jurídico. Trata-se de estatura institucional. E com devido respeito, como é óbvio, essa estatura não se evidencia no caso presente. Mas, em particular, me refiro ao tema da própria independência, que eu vou detalhar um pouquinho mais no terceiro motivo. Então, em terceiro lugar, terceiro motivo, talvez o mais grave, está todo o contexto político da indicação. Ela parte de um governo que carrega em sua trajetória episódios graves, gravíssimos de corrupção. Nesse cenário, a exigência de independência do indicado não é apenas desejável, é indispensável. E independência não se presume, independência se demonstra por atos, por posições, por coragem pública. Messias é o terceiro aliado político ou ideológico que Lula indica ao Supremo só nesse mandato, depois do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e do seu ministro de Justiça, Flávio Dino. Aqui, portanto, com o Jorge Messias, não estamos diante de alguém que tenha se colocado como voz independente, porque poderia ser esse o caso. O presidente poderia, até por precaução, indicar alguém independente ou que tenha se mostrado aparentemente independente. Mas não é disso que se trata. Ao contrário, temos aqui alguém profundamente inserido no aparato governamental e associado a práticas que suscitam preocupação justamente naquilo que mais importa, como já falamos antes, a proteção das liberdades e o respeito aos limites do poder. Volto a dizer, e aqui me dirijo aos senhores senadores, por assim dizer, a Gazeta do Povo ousa se dirigir aos senadores. Os senhores põem em jogo a própria dignidade e a sua estatura moral nessa sabatina. Nada, absolutamente nada, justifica a aprovação do indicado pelo presidente. E vejam, não há aqui nada de pessoal.
Não se trata de desprezar a pessoa do advogado-geral da União, nem se trata de romper laços de apreço e amizade que eventualmente se tenha com ele. Se trata de compromisso, de responsabilidade, de compromisso com o momento do país. Trata-se, portanto, de razões republicanas. Trata-se de compromisso e de visão histórica. Uma objeção frequente a essa posição que estamos defendendo aqui, de não indicar, de não aprovar o nome indicado pelo presidente, uma objeção que temos ouvido com alguma frequência, é a de que rejeitar esse nome poderia abrir caminho para uma indicação ainda pior. Não sei se vocês já ouviram esse argumento. Meus caros, essa posição, esse ponto, esse argumento, inverte completamente a lógica da responsabilidade institucional. Em um tema dessa magnitude, em que o retorno à normalidade institucional está em jogo, o dever dos senhores senadores não é fazer apostas estratégicas sobre cenários futuros imagináveis. É cumprir no presente o seu papel constitucional, aprovar apenas aqueles nomes que sejam claramente à altura da função. O momento requer esse compromisso, essa responsabilidade. E só se cada homem público que não esteja totalmente envolvido em irregularidades, abusos ou crimes, só se homens públicos assim atuarem em consciência, cumprindo o seu dever, será possível recolocarmos o país nos trilhos. Do contrário, é impossível. Mas se cada um fizer o seu papel nesse momento, independentemente de conveniências, nós seremos capazes de transformar o país novamente. Portanto, se o nome apresentado não atende ao padrão, ao que o país necessita, ele tem de ser rejeitado, independentemente de quem possa vir depois. Se Messias for rejeitado e Lula apresentar um candidato ainda pior, que ele seja também recusado, até que o presidente da República aprenda, por assim dizer, a lição. Não há qualquer obrigação de preencher a vaga imediatamente. O país não colapsa com um ministro a menos no Supremo. Já enfrentamos períodos de vacância sem qualquer ruptura institucional. O que o país não pode aceitar é a consolidação de um Supremo transgressor, protagonista de abusos sem fim e, ao mesmo tempo, por assim dizer, fragilizado, politizado, incapaz de exercer com independência o seu papel. Entre um tribunal momentaneamente incompleto e um tribunal comprometido por uma escolha inadequada, a escolha é óbvia, é evidente, a escolha é responsável. Se for necessário aguardar meses, que se aguarde. Se for necessário rejeitar sucessivas indicações, que se rejeitem, até que surja um nome que reúna de forma clara e pública as condições exigidas. Tome nota aqui: independência, solidez jurídica, compromisso inequívoco com a Constituição e, quarto, disposição real de contribuir para a restauração da normalidade institucional do país. Porque, no fim, é disso que se trata. Não é questão de um nome, nem de um governo, mas do futuro das nossas instituições. E essa é uma responsabilidade em que o Senado não pode, de maneira nenhuma, defraudar, decepcionar cada um de vocês e nós, o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado.